Que bom podermos estar conhecendo um pouco mais, né, dos irmãos, de novos rebanhos que o Senhor tem dado a oportunidade que a gente tem conhecido. E realmente é um pouco complicado quando nós chegamos, principalmente em uma cidade como Porto Alegre, onde tem basicamente 2 times, né? E a rivalidade é muito grande, mas graças a Deus que nessa noite não são os times que nos reúnem aqui, mas sim o amor de Cristo, né? E não há rincha, não há cobrança, não há cobrança, porque o amor de Cristo é que tem operado nos nossos corações. Tem muitos amigos lá do lado do Inter de Porto Alegre, do Internacional de Porto Alegre, amigos realmente de estarmos juntos, de jantarmos juntos, estarmos com as famílias toda semana. Então realmente isso é o amor de Cristo que nos une. E graças a Deus porque você está aqui também, porque o amor de Cristo alcançou o teu coração, o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite. E eu gostaria desejo, a minha oração é para que o Senhor possa tocar no teu coração, né, através da experiência em que Ele tem me dado. Meu nome, na verdade, não é Kelly, meu nome é Clesley. Acho que o Kelly veio pela facilidade da pronúncia, né? E surgiu o Kelly, não me lembro desde quando, desde criança, mas não me lembro quando e exatamente o porquê. E eu sou atleta profissional, jogo futebol. Cheguei aqui no Grêmio de Porto Alegre agora em março, há 3 meses que eu estou aqui, sou casado, tenho uma esposa maravilhosa, a Rosângela, tenho 2 filhos, Mateus, de 12 anos, e a Sara. Gostaria que eles estivessem aqui, mas eles foram para São Paulo, que eu também tinha viajado, estão chegando agora à noite, e gostaria que eles estivessem aqui. Numa outra oportunidade, com certeza eles estarão aqui, para que vocês pudessem ver um dos tesouros que Deus tem me dado. Minha família, uma esposa abençoada, filhos abençoados, e como eu compartilhava com o irmão, que privilégio que nós temos, né? De que os nossos filhos já cresçam conhecendo, né? Tendo uma experiência com Deus, para que quando eles se tornem grandes, mais velhos, eles possam se lembrar daquilo que um dia foi ministrado ao coração dele. Eu não tive essa oportunidade desde criança, mas a minha vida começou a ser transformada quando eu tinha, na idade de 15 anos, se eu me lembro até hoje, quando eu sustentava no meu coração o desejo de ser jogador profissional. E assim como muitos garotos aqui no Brasil, eu saí de minha família, né, juntamente com minha família, com autorização dos meus pais, saí de lá do interior de São Paulo, de Barra Bonita, para ir para uma cidade também do interior de São Paulo, Bragança Paulista. Fui fazer teste numa equipe chamada Bragantino. Hoje está um pouco sumida aí, né? Mas já esteve nos seus tempos aí de glórias. E com 15 anos eu fui fazer teste nessa equipe. E graças a Deus eu passei nesse teste numa peneira onde se reunia 500 garotos. E ali nós passamos por uma seleção de 2 semanas. E eu me lembro que era uma angústia a cada treino que se reunia a comissão dos treinadores para definir quem que ia permanecer. E todo dia era essa angústia, era uma seleção, e assim foi. E eu fui ficando, fiquei entre os 11 melhores que estavam dentro desses 500. E graças a Deus que o Senhor me abençoou, realizou esse sonho, mas principalmente porque ali Deus começou a mostrar na minha vida o propósito que Ele tinha. Eu cheguei ali naquele clube realmente com um sentimento, uma vontade de ser famoso, de se tornar jogador de futebol, de ganhar muito dinheiro e de desfrutar daquilo que o futebol proporciona, né? Que é badalações, mulheres, enfim, riquezas, muitas coisas. Esse era o desejo de um garoto de 15 para 16 anos. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele tem para nós caminhos diferentes, pensamentos muito mais altos do que os nossos. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu me lembro que em Bragança Paulista, quando se reunia, assim como aqui nós estamos numa reunião de homens de negócios, ali tinha a reunião dos atletas de Cristo. E eu, por respeito a um jogador que tinha ali, já mais velho, da casa, né, comecei a participar dessas reuniões. E por muitas vezes eu participava por respeito dele, mas um dia Deus começou a trabalhar no meu coração, e quando eu vi, eu já estava ali pela minha vontade, e eu vi que ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Tenho tido a oportunidade, Deus tem dado a oportunidade hoje da gente
está sendo como um missionário da bola aí por esse mundo afora, né? Eu já joguei em Curitiba, depois de Bragança Paulista, aí tive a oportunidade de jogar na Espanha, voltei com a minha família para o Brasil, joguei no Flamengo. Depois do Flamengo, eu fui 4 anos, eu fiquei no Japão, né, com toda a família. Foi aí que a minha segunda filha nasceu. Depois do Japão, eu voltei para Belo Horizonte, fiquei 1 ano no Cruzeiro, em 2005. E assim Deus me abençoou grandemente, surgiu o interesse de ir para os Emirados Árabes. E até ali o Deus nos levou também. E eu fui para os Emirados Árabes, fiquei agora até janeiro, e agora eu estou aqui em Porto Alegre. Mas em tudo isso eu sou grato ao Senhor, porque eu vejo que Deus, em todos os lugares que Ele nos leva, Ele tem direcionado a nossa vida. E a nossa oração sempre tem sido, quando surge interesse de algum clube, quando surge uma proposta de trabalho num novo lugar, nós temos orado no seguinte, de que, Senhor, não nos deixa sair daqui se a Tua presença não for conosco. Amém. E nós temos desfrutado da presença do Senhor, aonde quer que nós fomos, todos os lugares que nós passamos, nós temos desfrutado do cuidado de Deus. E eu posso dizer, o que daria ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a mim, a minha família. A única coisa que nós podemos dar é realmente oferecer a nossa vida como servos do Senhor, como filhos de Deus. E é isso que nós temos colocado na nossa família, colocado aos nossos filhos, temos mostrado, em todos os lugares que nós vamos, nós temos mostrado a Ele o cuidado que Deus tem conosco. E uma das experiências maiores que nós tivemos foi no Japão, quando nós saímos daqui do Brasil. Não conhecíamos o Japão e minha esposa estava grávida de 3 meses da minha filha, meu filho com 5 anos. E nós fomos sem saber a língua, sem conhecer aquilo, o que nos esperava, na verdade. Só sabíamos que tinha muito japonês lá. E foi o que nós encontramos, verdadeiramente. Tudo igual, na verdade. E quando chegamos ali, a grande preocupação era essa, a preocupação do nascimento da nossa filha. A princípio, nós colocamos em propósito de ela ficar mais 3 meses conosco, e quando ela estivesse com 6 meses de gravidez, ela pudesse voltar ao Brasil, ter a minha filha aqui, e depois de uns 3 meses ela retornaria ao Japão. Mas tinha a escola do meu filho, então seria necessário aí a gente passar mais ou menos 1 ano longe, porque Japão não dá para se ir e vir, né, todo mês. E Deus assim colocou no coração da minha esposa assim a coragem de ter a filha lá, né? O desejo. Eu estava um pouco meio que inseguro, até porque nós não conhecíamos médicos, não tínhamos uma relação com o médico. E o japonês, ele tem uma cultura assim um pouco fria, ele não cria um vínculo com você. E aqui as mulheres sabem que o médico, né, sempre cria um vínculo e dá uma segurança para a esposa, para o esposo. E lá nós não tínhamos isso, mas nós oramos ao Senhor para que Deus pudesse estar dirigindo essa decisão de ela voltar ou não. E foi tremendo que nós conhecemos uma brasileira por acaso e começamos a conversar com essa brasileira e compartilhamos que a minha esposa estava grávida, ela viu. E quando ela viu, ela falou assim, poxa, que legal, meu esposo, ele é médico nessa área e ele é japonês, e se vocês quiserem eu posso traduzir todas as coisas, eu posso acompanhar todas as visitas que você quiser, toda a consulta, inclusive até no dia do parto, se você quiser entrar na sala comigo, eu posso estar ali traduzindo para vocês. Então foi uma confirmação de Deus. Minha esposa, eu me lembro até hoje, nós chegamos em casa, agradecemos a Deus e colocamos assim esse propósito de estar realmente dando esse testemunho por onde quer que a gente fosse. E foi realmente dessa maneira. Todas as consultas ali, estava a mulher, né, nos ajudando. Criamos um vínculo de amizade. Ela já tinha mudado o sistema do esposo dela. A gente viu que era um japonês diferente, um japonês meio brasileirado. Então foi muito fácil, né? Assim, a convivência. A única dificuldade foi que eles só faziam parto normal, né? E a cesárea ou cesariana? As duas. E a cesariana eles só fazem em caso de urgência no Japão. E minha esposa teve o primeiro filho dessa maneira, não queria ter minha filha de parto normal, com um pouco de medo. Então, nós conversávamos com ele não queria fazer, mas até que a esposa dele, o Espírito Santo convenceu ele permitiu, eu tive que assinar um termo de responsabilidade. E quando eu levei esse termo em japonês, o termo de responsabilidade para o intérprete do clube, ele começou a traduzir, eu falei, meu Jesus,
que medo que eu fiquei assustado, né? Porque diziam coisas ali que realmente nos deixou inseguro, mas nós somos pela fé. Nós cremos no Senhor e sabíamos que Deus estava no controle. Eu assinei esse termo de responsabilidade, graças a Deus. A minha filha nasceu com muita saúde, minha esposa teve um parto abençoado e nós louvamos ao Senhor, porque em tudo Deus está ao nosso lado. Acho que Salmo 124 diz que se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, né, o que seria de nós, né? Davi escreve. Então realmente Deus esteve ao nosso lado. Mas eu gostaria de falar um pouco mais de futebol, que é onde a área em qual Deus tem nos usado, tem nos abençoado e tem realmente transformado vidas. Um dia eu cheguei, depois de um jogo, eu cheguei em casa e minha esposa tinha vindo de táxi. E quando ela começou a compartilhar que o taxista, ele era conhecedor também da palavra de Deus, mas eu não sei se ele era convertido. Porque do nada, acho que ele estava ouvindo um negócio no rádio e ele disse que futebol não era coisa de Deus. E foi quando a minha esposa falou, não, futebol é coisa de Deus. Porque através do futebol, Deus nos revelou a sua palavra. Através do futebol, através de uma reunião, lá num grupo de atletas, de jogadores, Deus conquistou, né, transformou a vida do meu marido. Meu marido pôde compartilhar comigo a palavra de Deus e também transformou minha vida. Então Deus está também no futebol. Então eu gostaria de falar dessas experiências que Deus tem nos dado. E interessante que há pouco tempo atrás nós vivemos um momento assim muito bom aqui no Grêmio mesmo, da Libertadores. Agora eu vou fazer um pouquinho de inveja aos colorados, porque eles, no ano passado eles conquistaram, né? Então eu vou falar um pouquinho. Mas nós tivemos essa experiência na Libertadores. E o interessante é que todos que estiveram aqui na cidade sabem que quando se aproxima de um jogo, de uma grande decisão, da importância que foi, como as coisas ficam diferentes, o ambiente fica diferente, as pessoas ficam diferentes, principalmente as pessoas que estão envolvidas e que vão participar, que vão assistir, as pessoas ficam diferentes, há uma motivação, uma expectativa diferente. E realmente eu vejo que o jogo, ele realmente tem esse poder de repente fazer-nos esquecer de algumas coisas e fazermos nos concentrar dentro daquilo que a nossa expectativa está. E eu vejo que o futebol ele tem esse poder. Eu vejo que dentro do futebol Deus tem levantado pessoas e tem levado jogadores aonde pastores às vezes não podem entrar. No Emirados Árabes mesmo, pastores não podem entrar na profissão de pastores, eles têm que entrar com um trabalho. E ali exercer a profissão de pastor seria meio que escondido, vamos se dizer. E o jogador tem esse privilégio, por isso que Deus tem capacitado jogadores, pessoas com compromisso, e tem levado aos 4 cantos da terra, por todos os lugares, porque Deus, Ele sabe das estratégias que são necessárias para que a palavra chegue. E ali nós estivemos em Dubai, ali cerca de 40, 50 brasileiros se reuniam ali, né, para falar do Evangelho. Eu creio que 70%, 80% desses brasileiros eram jogadores de futebol, ou eram preparadores físicos, treinadores, e era uma bênção realmente. Era um refrigério para a nossa alma ali de sexta-feira, onde a gente vivia num clima assim de opressão terrível, né, as leis do país, enfim, por tudo aquilo que os costumes deles. Então realmente isso nos afligia muito, mas era um momento de refrigério, um momento em que nós crescíamos na presença do Senhor. E como José disse, né, Deus me fez crescer na terra da aflição, e Deus nos fez crescer ali, nos fez conhecer algumas coisas que realmente nós temos que ter muito cuidado nessa vida. E interessante que no futebol, quando o Sérgio me convidou para vir aqui estar compartilhando, eu comecei a orar a Deus e falei, Senhor, eu gostaria de dar o meu testemunho, mas também deixar uma palavra. E Deus me fez lembrar de uma palavra que Ele já tinha ministrado no meu coração há um tempo atrás. E eu costumo, como nós temos sempre essas oportunidades de falar no meio do futebol, e Deus um dia Ele me deu essa mensagem, Ele tocou no meu coração num linguajar de futebol, né? E eu estava meio preocupado, eu falei, Senhor, mas ali não vai ter pessoas que jogam futebol, vão ter pessoas de negócio, pessoas empresárias e tal. Mas Deus falou, não, somente
compartilhe a minha palavra, que é o Espírito Santo quem faz a obra. Então, dentro disso, eu estava lendo a palavra do Senhor e Deus falou de um texto muito conhecido, creio que todos conhecem, em João, no capítulo 10, no versículo 10. Deus começou a falar através desse versículo e também através do futebol, das experiências que Ele me tem dado. E a palavra de Deus diz assim em João capítulo 10, no versículo 10: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E eu vejo que dentro do futebol, Deus ele tem me ensinado muitas pessoas o sentido da nossa vida. Eu vejo que no futebol há 3 características claras no futebol que ensinam, que nos dá muita lição na nossa vida. E quando eu olho para esse versículo, eu vejo que a primeira característica de um jogo de futebol é que há 2 times. Há 2 times num jogo de futebol. E eu quero dizer para você que eu e você, a nossa vida está em jogo. Nós fazemos parte do maior jogo de todos os tempos. E dentro disso, dessa primeira característica, existem 2 times. Realmente, antes eu achava que eu vestia a camisa de Cristo. Eu achava que eu vestia a camisa de Deus, o uniforme de Cristo. Eu jogava no time de Deus, eu achava. Mas eu tinha uma vida realmente totalmente diferente. Assim como esse homem compartilhou, uma vida suja do pecado, uma vida cheia de mentira, de egoísmo, uma vida centrada em mim eu tinha, uma vida que os meus sonhos realmente eram só para mim. E por muitas vezes eu quebrei a cara. Mas mesmo assim, por não fumar, por não roubar, por não ter matado ninguém, eu achava que eu vestia a camisa de Deus. Mas quando Deus ele começou a abrir os meus olhos para a verdade, quando eu olho para a palavra de Deus e eu achava que realmente eu era filho de Deus, e quando o Senhor começa a falar no nosso interior, Ele diz ali em João, no capítulo 1, no versículo 12, que, mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Poxa, eu preciso receber Jesus Cristo para que Ele possa me dar esse uniforme, para que eu verdadeiramente eu possa jogar no time de Deus. Nós vemos pessoas e até nações que acham que realmente servem a Deus. Esses últimos anos nós temos visto o Bush, que desencadeou aí uma guerra. E como é que pode uma nação que na própria moeda do dinheiro diz que em Deus nós confiamos, algo assim, e desencadeia uma guerra em que mata pessoas sem de repente um motivo, sem uma razão clara, e nem que tivesse razão, isso não seria. E como é que pode achar que veste uma camisa de Deus? Então, uma dessas primeiras características que o futebol nos dá é que há 2 times. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Qual o time que você tem jogado? Qual a camisa que você tem vestido? Será que os nossos atos têm mostrado o uniforme qual nós temos vestido? De repente, você, na sua empresa, você manda confeccionar um uniforme bem bonito, com o slogan, com a marca da sua empresa. Isso é legal para fazer um marketing, para que seu negócio vá bem. Mas será que as pessoas têm visto em mim? Será que as pessoas têm visto em você o slogan de Cristo? Será que os nossos atos têm falado qual a camisa que nós temos vestido? É uma preocupação dentro do futebol, em todas as áreas. Você pode ver que há muitas pessoas, quando eu chego numa concentração de futebol, principalmente dos juniores, tantas pessoas que usam camisa de atletas de Cristo, Deus é fiel, Jesus te ama. Mas quando você olha para os atos dessa pessoa, quando você olha para o caminhar, para a vida dessa pessoa, que é o que fala na verdade, às vezes não condiz com aquilo que está ali na camisa. Qual a camisa que você tem vestido? Qual o slogan que você tem usado? Será que as pessoas têm visto Cristo na sua vida? Eu quero vestir a camisa de Cristo. Eu quero jogar no time de Cristo. A segunda característica que eu vejo no futebol é que tem 2 tempos. O primeiro tempo, ele cria uma certa expectativa. Isso eu posso dizer porque eu tenho experiência. De empresa, eu não sei nada ainda. Mas de futebol, vocês me dão licença. E eu vejo que, realmente,
o primeiro tempo cria uma expectativa no nosso coração. Eu vejo que no vestiário, se vocês tivessem o privilégio de entrar no vestiário antes de uma partida, vocês iriam ver homens cheios de expectativa, de esperança, de motivação, cheios de planos, de repente. E é assim que nós fazemos antes de uma partida. A gente chega dentro da... Por isso que nós ficamos no hotel 1 ou 2 dias antes, vendo vídeo, estudando o adversário, para que nós possamos estar preparados dentro daquilo que nós vamos encontrar. E quando nós aquecemos e entramos ali dentro do jogo, a gente começa a fazer planos, a achar que hoje eu vou jogar bem, hoje eu vou fazer um gol, hoje eu tenho que me cuidar para não se machucar, mas eu tenho que jogar firme porque o time precisa de mim. Todas essas preparativas nós fazemos no primeiro tempo. E no primeiro tempo da vida, quais são as expectativas, quais são os sonhos, quais são as esperanças? O que você tem planejado em fazer? O primeiro tempo da minha vida não foi legal, como eu compartilhei. O primeiro tempo da minha vida foi triste. Eu levei alguns carrinhos, levei alguns cartões vermelhos, porque realmente eu não andei conforme a regra, eu não andei nas estratégias que devia andar. E é tão ruim quando você leva um cartão vermelho. Eu já tive essa experiência. Eu puxei uma vez a camisa do cara, eu já tinha amarelo por ter cometido uma falta, o juiz deu um cartão vermelho. Do campo até o vestiário é um caminho longo. Você vai escutando vaia, você vai pensando que besteira que eu fiz, eu vou levar multa, o treinador vai puxar minha orelha, no próximo jogo ele não vai me colocar de novo, eu deixei meus companheiros em apuro, em 10, o outro time em 11, com 11 jogadores. Então é terrível realmente quando nós tomamos o cartão vermelho. E o primeiro tempo da minha vida foi assim. Eu não sei como foi o primeiro tempo da sua vida, ou como está sendo o primeiro tempo da sua vida. Mas o interessante é que no futebol, quando as coisas estão ruins, primeiro tempo assim, sabe, nós estamos perdendo de 2-0, torcida vaiando, o pessoal pegando no pé, você já começa a imaginar o que a imprensa vai falar. E já aconteceu isso, e acontece muitas vezes, nós estarmos ali durante o jogo e sempre se levanta o mais experiente ou o capitão e diz: gente, o negócio está ruim, vamos segurar, vamos agrupar o time, vamos ficar junto aqui, vamos segurar que o primeiro tempo está acabando. Nós vamos para o vestiário, lá a gente acerta. Muitas vezes já aconteceu isso, jogo ruim, difícil. No Cruzeiro mesmo, nós estávamos numa situação difícil na Copa do Brasil, e eu me lembro que um jogador falou isso, falou: ó, não vamos querer empatar o jogo agora, está faltando 1 minuto, calma, vamos para o vestiário, vamos descansar, segura para não tomar mais, vamos para o vestiário. Então, verdadeiramente, às vezes a coisa está tão ruim no jogo, está tão difícil que a gente deseja que o primeiro tempo acabe. A gente quer que o primeiro tempo acabe para a gente ter o descanso. E no primeiro tempo da minha vida houve um momento em que eu desejei que acabasse. Eu vi que eu estava realmente andando num caminho horrível, num caminho em que não estava suprindo as minhas necessidades, não estava realmente realizando os meus sonhos, e aquilo que eu desejava no meu coração não estava sendo concretizado. E eu, através dessas reuniões que era feita naquela concentração, eu falei: não, eu quero que o primeiro tempo da minha vida termine. Eu quero ir para o intervalo. E foi quando eu fiz essa decisão de aceitar Jesus Cristo, pedir para que o Senhor entrasse na minha vida e que realmente fizesse tudo aquilo que aquele cara estava falando. Transformasse, perdoasse e mudasse os meus atos, o meu coração, para que eu pudesse realmente desfrutar do que é realmente ter vida plena, vida em abundância. E o interessante é que quando nós entramos no vestiário, num jogo de futebol, ainda mais quando acontece isso, de estar perdendo, estar ruim, às vezes você entra com aquela vaia da torcida, né, já vai correndo para o túnel e quando você entra e se esconde, acabou a vaia. E quando você chega no vestiário, às vezes você está de cabeça quente, porque de repente você cometeu um erro, né, porque de repente você prejudicou o time, ou você discutiu com teu amigo, ou a vaia, a torcida pegando no teu pé, e você entra ali de cabeça quente. E às vezes, eu vou até falar um pouquinho dos bastidores lá dentro do futebol para você, e às vezes sai alguns arranca-rabos lá dentro do vestiário, jogador discutindo com o jogador, brigando, a culpa foi sua, não, era para você estar nessa posição, isso e aquilo. E é terrível quando você entra nessa situação. Mas o interessante é que o treinador, ele deixa um pouco acontecer isso. Ele deixa para ver qual está sendo a motivação do time,
Será que o time está com vontade de reverter a situação? Mas quando chega a um ponto em que a coisa fica fora do controle, dentro do futebol, muitas das vezes o treinador, gente, não é desse tom de voz, mas eu não vou gritar aqui. Gente, acalma que nós precisamos descansar, precisamos recuperar nossas energias, depois eu vou falar. E é uma lição nisso que eu aprendo na nossa vida, que realmente o meu primeiro tempo, o final do meu primeiro tempo eu estava assim, sabe? Gente vaiando, o diabo me acusando, mostrando os meus erros, mostrando aonde eu estava falhando. E quando eu entrei neste intervalo da minha vida, né? A gente quando entra no intervalo ali, toma um Gatorade, tem uma vitamina, tem frutas preparadas, água, e é tão gostoso que você recupera as suas energias. E quando nós entramos na presença de Deus, nesse intervalo da nossa vida também é assim. Deus, uma pessoa é usada, um louvor é usado, isso é um Gatorade para a nossa vida espiritual. E Deus, Ele começa a transformar e a nos dar energia novamente. Interessante que quando o treinador ele fala, agora sou eu que vou falar, e ele começa a falar, muitas vezes eu fiquei surpreso, porque o treinador ele consegue ver o jogo da maneira que nós não conseguimos ver, muitas vezes. Porque nós estamos ali dentro e nós não temos realmente uma visão ampla. E o treinador, quando ele está sentado ali, ou até mesmo o torcedor, uma pessoa que entende, ele consegue ver coisas no campo, ele consegue ver coisas, detalhes pequenos, que podem realmente mudar a situação do jogo. E quando o treinador ele começa a falar isso, quando ele começa a mostrar onde nós erramos, quando ele começa a mostrar as estratégias que nós temos que ter para que essa situação seja revertida, eu começo a me lembrar daquilo que Deus faz na nossa vida quando nós nos colocamos diante dele. Quando nós dizemos, Senhor, eu estou aqui no intervalo, eu não aguento mais, esse primeiro tempo está ruim, está difícil, eu preciso que o Senhor me dê estratégias para que eu possa mudar. Eu preciso ser revigorado, eu preciso ser fortalecido. E é isso que Deus faz. E interessante que eu já passei por situações em que a coisa estava diversa no primeiro tempo, dentro de um jogo, e o treinador mostrou estratégias tremendas que mudaram a situação do jogo e reverteram os resultados. O que eu aprendo é que a palavra do treinador, ela pode mudar o resultado. A palavra de Deus, aquilo que Deus fala, as estratégias que Deus dá para nós, pode mudar a nossa vida. Foi isso que aconteceu comigo. Eu encontrei e tive as mesmas lutas que eu já tinha quando eu estava no primeiro tempo. Mas tremendo que quando nós seguimos as estratégias que Deus dá, aquilo que a palavra diz, aquilo que o Espírito Santo nos conduz e fala no nosso coração, nós enfrentamos as mesmas lutas, nós enfrentamos os mesmos problemas, mas de maneira totalmente diferente. Totalmente diferente, ao ponto de serem revertidas. E isso é tremendo, que às vezes nós desejamos estar nesse intervalo e continuar sempre nesse intervalo. Tem quando o primeiro tempo está tão ruim e acaba o primeiro tempo, nós estamos ali no intervalo, o treinador está falando algo, e quando nós entramos ali para aquele intervalo com a torcida vaiando, tudo contra, dá vontade de não voltar mais para o campo. Você sabia disso? Dá vontade de não encarar o segundo tempo. E interessante que quando nós estamos no intervalo de Deus, eu começo a me lembrar da passagem do filho pródigo. E quando o filho pródigo ele volta para casa, é tremendo que o pai dele está esperando ele com os braços abertos. E a Bíblia fala que o pai dele dá um anel, que o pai dele troca as vestes dele e prepara um carneiro, um cordeiro, que ele já estava tratando, já estava esperando já o filho dele voltar. Isso aprendo que quando nós estamos ali no intervalo da nossa vida, Deus realmente, assim como esse pai fez com o filho pródigo, ele muda as nossas vestes. Muitas vezes dentro do vestiário, nós voltamos do primeiro tempo, principalmente jogo de chuva, em campo ruim, o nosso uniforme fica todo embarreado, todo pesado, a chuteira fica que nem um sapo, sabe? E quando nós entramos assim, uma das primeiras coisas que o roupeiro fala, vocês querem trocar de uniforme? Quase todo mundo não, todos trocam, porque querem voltar mais leve para o segundo tempo. E o que eu aprendo com Deus é isso, que quando nós entramos no intervalo da nossa vida, que é na presença de Deus,
Ele faz como esse pai fez com o filho pródigo. Ele troca as nossas vestes. Bem. A lama do pecado, a sujeira do pecado, Ele troca. Ele nos dá vestes novas. Chuteira nova, meião novo, short novo, camisa nova. Você entra levinho para o segundo tempo. E a segunda coisa que eu aprendo é que quando Ele nos dá um anel, eu creio que Deus quer nos falar a respeito de herança. Deus, Ele nos dá a herança do próprio Deus. Tudo aquilo que Ele tem como promessa, Ele nos dá como herança. E quando eu vejo que esse pai ele prepara este cordeiro, aquilo que ele teve de melhor para que ele pudesse fazer uma festa quando o filho volta, eu aprendo que Deus, Ele tem o melhor para a nossa vida. Deus, Ele tem guardado e preparado o melhor para a nossa vida. Quando nós entramos nesse intervalo, com certeza você pode ter segurança que Deus tem o melhor para a nossa vida. Eu não desejava, eu não pensava isso no meu coração, mas eu desejava lá no meu íntimo. Eu achava que eu ia ser famoso, ter muito dinheiro e ter uma vida totalmente badalada. Mas Deus, Ele tem o melhor para a minha vida. Deus, Ele me deu o melhor. Uma vida abençoada, uma vida de prosperidade. Interessante falar que prosperidade não é somente a nível financeiro, mas prosperidade é quando você vai para a tua casa, você deita no seu travesseiro e olha para a tua esposa e diz: eu te amo. Sem nenhuma culpa, sem nenhum temor, sem nenhum problema de pecado, de mentira. Prosperidade é quando você olha para os teus filhos e diz: filho, eu quero que você seja igual eu. Porque você sabe a sua vida, você sabe dos teus atos. Eu aprendo isso, que prosperidade é isso, sabe? E é isso que Deus faz na nossa vida. E aí nós vamos para o segundo tempo. E como eu falei, às vezes nós não queremos voltar para o segundo tempo. Às vezes a coisa foi tão ruim lá que nós queremos ficar ali no intervalo, porque o intervalo é bom. E às vezes é assim, nós queremos ficar aqui dentro dessa reunião, vigília, noite adentro. Nós queremos ficar porque o primeiro tempo foi tão difícil no dia de hoje, né? Tantas dificuldades, de repente no teu negócio não foi uma coisa esperada, você sofreu algumas vaias, você tomou um cartão vermelho, vamos se dizer, de repente hoje, e você está aqui com um refrigério, tomando um Gatorade aí, santo, abençoado, e você não está querendo sair para o segundo tempo. E às vezes é assim, realmente é assim, mas eu quero te dizer que todo jogo tem o segundo tempo. Todo jogo tem o segundo tempo. Mas o interessante é que quando nós obedecemos às estratégias do treinador, houve partida em que nós fizemos aquilo que o treinador pediu, seguimos as regras dele, a visão que ele tinha do jogo. Nós viramos o jogo. Eu fiz até gol. Nós conquistamos o resultado que era desejado. Às vezes também não, às vezes não conseguimos reverter o resultado. Mas nós fomos lá, ficamos até o fim, na expectativa, né, e crendo que tinha um propósito. E é assim na nossa vida. Nós temos que sair daqui, querido. Eu não sei como você entrou aqui do primeiro tempo. Não sei. Mas você tem que sair daqui. Você vai ter que enfrentar as mesmas coisas que você enfrentou. Amanhã vai ser um dia em que você vai enfrentar as mesmas lutas. Mas Deus, Ele dá a estratégia para você aqui nessa noite. Deus tem falado para você, você vai enfrentar a luta, mas eu estou contigo. Amém. Deus tem falado para você, você pode até enfrentar a enfermidade, mas eu estou contigo. Deus pode falar para você, você pode enfrentar um problema lá na sua empresa, um problema financeiro, um problema de desvio, qualquer problema que fosse, mas eu estou contigo. Eu vou te capacitar, eu vou te dar estratégia para que você possa vencer. É assim na minha vida, querido. Nesse segundo tempo, de 14 anos que eu tenho, desde quando aceitei ao Senhor, tenho enfrentado as mesmas lutas de quando era garoto, principalmente no meio do futebol. Quantas pessoas se aproximam de nós com interesses terríveis, pessoas que vêm nos oferecer coisas que realmente nós sabemos que é para destruição, que é o inimigo realmente oferecendo coisas. Eu me lembro que quando eu era garoto, e assim que eu comecei a me destacar nesta equipe, já era evangélico, já era crente, já em Cristo Jesus, eu me lembro que apareceu um empresário com um contrato para me assinar de 5 anos, e nós estávamos numa dificuldade, tínhamos casado de novo, com 19 anos, eu e minha esposa, nós nos casamos, nos conhecemos com 13 anos, começamos a namorar, ela foi a única esposa, graças a Deus, a única namorada e esposa que eu tenho, e eu vejo que de Deus mesmo, porque eu tenho visto como Deus tem usado a vida dela, né, para abrir os meus olhos também. E esse cara chegou com um contrato de 5 anos, nós estávamos assim numa dificuldade, chegando ao ponto de pegava a camisa do time para vender, para comprar leite para o meu filho que era recém-nascido, bebezinho. E ele chegou, ele falou assim, eu tenho um contrato de 5 anos para você, eu te dou um valor mensal e na assinatura eu já te dou um carro zero.
E eu, numa dificuldade, eu meio que balancei. Quando eu cheguei em casa, eu compartilhei com a minha esposa e nós falamos, não, vamos orar para ver o que Deus tem para a nossa vida. E nós começamos a orar aquela semana, a colocar diante de Deus, e ela começou a abrir os meus olhos para falar que nós devíamos conhecer mais essa pessoa, nós devíamos saber quem era essa pessoa. E interessante que, passado 2 semanas, um outro amigo meu que também estava a ponto de assinar contrato com esse cara, ele chegou em mim e falou, rapaz, você viu fulano de tal? Eu falei, rapaz, ele sumiu, cara, faz tempo que ele não vem mais aqui no clube. Inclusive, eu estou até para dar uma resposta para ele. Ele falou assim, pois é, o cara foi preso, rapaz. Eu falei, como? Ele falou, rapaz, o cara era mó bicheiro lá em São Paulo. O cara era terrível. Então, eu tenho visto que Deus, Ele tem nos livrado. Deus, Ele tem nos dado estratégia para vencermos as lutas que aparecem conosco. E tem sido assim, tem sido assim. Eu me lembro que agora eu estava lá em Dubai e enfrentamos ali também uma luta, assim, uma resistência ali no clube, de um diretor. A princípio ele me levou e me tratou super bem. Eu tinha contrato de 1 ano e meio e os primeiros 6 meses ele me tratou de maneira assim, muito boa. E depois dos outros 6 meses, quando eu voltei de férias e fui para lá novamente, começando uma outra temporada, ele contratou um outro estrangeiro. Aí já começou a ficar ruim porque tinha limite de estrangeiro para jogar, só podia jogar 2 e tinha 4, né? E ele resolveu utilizar 2, um iraquiano e um do Sérvia Montenegro, e deixou os outros 2, que era eu e o Dodô, os outros 2 brasileiros de lado. Ele nem inscreveu a gente no campeonato. Ah, mas quando eu chegava em casa, eu colocava a minha vida assim diante do Senhor, falava assim, o que você quer, o que o Senhor quer de mim, Deus? Eu vim aqui para jogar futebol e eu não estou podendo jogar. E Deus, não, eu quero te usar aqui, eu vou usar você aqui. E ali nós começamos uma reunião em casa, nós começamos a compartilhar da palavra em casa. Havia 2 massagistas e um treinador de goleiro que são brasileiros ali naquele time que nunca tinham ouvido falar do Evangelho. E nós começamos a trazê-los ali para casa, para compartilhar do Evangelho. E eu falava, Senhor, eu quero ver sinais de que o Senhor está fazendo a obra, que não sou eu, Deus. E interessante que as coisas começaram a fluir. E teve um massagista que foi muito tocado pelo Espírito Santo, ao ponto de quando ele chegava em casa, ele já começava a chorar. Ele chegava chorando. Vamos começar logo, eu quero ouvir o louvor, vamos cantar a Deus, pedir a música. Então isso era recompensador, isso era a recompensa que Deus estava dando. Eu estava no banco de reserva, nem no banco de reserva, mas Deus, eu sabia que estava comigo. Deus estava nos dando prazer em estar ali. E às vezes, querido, você está no banco de reserva também. Às vezes você é rejeitado, às vezes você não é aproveitado. É assim na nossa vida. Ah, mas Deus, Ele compensa do outro lado. É ver a sua família salva, é ver Deus tocando pessoas queridas que você tem orado há tanto tempo. Às vezes o seu negócio não está indo do jeito que você queria. Ah, mas Deus tem usado ali aquele lugar para reunião de pessoas. Pessoas têm entrado ali naquele lugar e têm ouvido da palavra de Deus. Isso é recompensador. É isso que Deus faz na nossa vida. E o segundo tempo da minha vida tem sido assim. E mais uma característica que eu até esqueci de falar, falei 3, mas são 4, é que o jogo tem um final. Quando chegar no final vai ser bênção. Para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que andam conforme as estratégias do rei, vai ser bênção. Eu nunca entrei num jogo, numa partida, vencedor. Mas a minha Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Amém. No jogo da vida, querido, se você andar conforme as regras que Deus te dá, se você andar conforme a palavra de Deus, você é mais do que vencedor. Você sabe o que é isso? Mais do que vencedor. Você tem noção do que é isso? Mais do que vencedor. Você puder dizer, antes de tudo, a luta se levanta, né? Eu sou mais que vencedor. Que isso? O mundo não pode entender. E muitas pessoas ficariam, de repente, loucas se eu, antes de uma partida, eu falar, rapaz, nós já vencemos essa partida. Pessoas não iam entender. Mas no jogo da vida nós podemos dizer, eu já venci. Porque Ele venceu por mim. Porque Cristo venceu por mim. Eu sou mais do que vencedor. E é assim na nossa vida. Eu não sei, de repente é a primeira vez que você está aqui. De repente é a primeira vez que você tem escutado da palavra de Deus. Um testemunho talvez um pouco diferente, um pouco não no teu linguajar. Mas Deus tem falado com você que o primeiro tempo da tua vida Ele quer mudar. Talvez o primeiro tempo da tua vida, o primeiro tempo da tua empresa, seja qual for, o primeiro tempo da tua família, o primeiro tempo do teu casamento, o primeiro tempo dos teus filhos.
Não é esse o primeiro tempo que você quer, talvez. Não é esse. E você está ansiando, tendo vontade de que esse primeiro tempo termine. Esse é o intervalo da tua vida. Todas as vezes que você se coloca na presença de Deus, todas as vezes que você se dirige a uma igreja para louvar, para engrandecer ao Senhor, esse é o intervalo da tua vida. Ouça o que Deus tem para falar no teu coração. Ouça o que Deus tem para direcionar na tua vida. A palavra do treinador pode mudar o resultado do primeiro tempo. E aí você vai ir para o segundo tempo da sua vida transformado, cheio de força, cheio de vigor para enfrentar aquilo que vier contra a tua vida. E o fim ainda não está. O jogo da vida ainda não acabou. O jogo da vida vai acabar quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. E eu quero te ver lá no céu, amado. Porque eu tenho me esforçado para que eu possa estar no céu. Esse é o desejo do meu coração, viver eternamente com o Rei. Esse é o fim do jogo da vida. E eu quero te ver lá no céu. Gostaria que você fechasse os teus olhos, baixasse a tua cabeça. E assim como eu disse, eu não sei realmente como você entrou aqui nessa noite. Mas Deus, a palavra de Deus diz que Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sonda e conhece aquilo que está aqui dentro da nossa alma. E Deus, Ele te trouxe aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite porque Ele ouviu um clamor na tua alma, um desejo de que algo tenha que terminar, o primeiro tempo tenha que terminar, algo na tua vida que tem que ser transformado. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para te dar as estratégias. De repente, aquilo que eu falei não foi o suficiente, mas aquilo que Deus tem falado no teu coração, aquilo que Deus tem falado no teu coração, é suficiente para que você possa realmente dizer: Senhor, ao sair daqui eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Deus, que esses problemas que eu vier a enfrentar, que eu saiba que o Senhor está ao meu lado. E que todas as vezes que o Senhor honrar e exaltar a minha vida, que eu saiba também que é o Senhor quem tem feito isso. O desejo do teu coração é esse, talvez. Talvez o desejo do teu coração é esse. E Deus, Ele não tarda, meu querido. Deus, Ele não tarda. Eu me lembro um dia em que a minha filha estava se adaptando a uma escola lá em Dubai, de 5 anos. Ela não falava o inglês e nós estávamos num processo de adaptação na escola. E foi um momento difícil porque todas as vezes que ela chegava ali, nós deixávamos ela ali, ela chorava de maneira que agarrava na minha roupa e não queria ficar na escola. E um tempo ela foi melhorando, já não agarrava mais, mas quando eu deixava na porta da escola, da classe, ela vinha, me puxava para baixo e falava bem baixinho no meu ouvido: pai, vem me buscar mais cedo hoje. E houve um dia em que era tão linda que minha esposa um dia compartilhou comigo, falou: Kelly, um dia que quando você me der uma flor, traga uma florzinha para Sara, porque por 2, 3 vezes ela já me falou: mamãe, quando o papai vai me trazer flor? E nesse dia eu resolvi comprar uma florzinha para ela. Por isso que eu me atrasei para pegá-la. Era 12:00, eu cheguei 12:10. Eu me lembro que quando eu cheguei ali, eu fui na salinha de espera ali, ela estava ali com uma tristeza no rosto, uma lágrima já caindo dos olhos. E sempre, quando eu ia buscar, ela me via, ela abria um sorriso, e ali, aquele dia, ela não estava com esse sorriso, ela não estava. Ela estava com uma lágrima no olho e com uma tristeza. Mas eu escondi o buquê assim nas costas, e quando eu cheguei, ela meio que olhando para mim, meio que falando alguma coisa: por que você se atrasou? E eu me lembro que quando eu mostrei o buquê para ela, o rosto dela transformou. Aleluia. Nasceu um sorriso tremendo nos lábios dela, uma alegria nos olhos dela, que ela se sentiu uma princesa. As professoras ali todas elogiando: Sara, você ganhou uma flor do seu pai. E ela saiu tão sorridente, limpou as lágrimas dos olhos. E que dia bom foi para ela. Eu quero dizer para você, querido, Deus, Ele não tarda. Você está ansiando por isso, você está desejando que Ele venha ao teu encontro, que Ele mude a tua situação. De repente, esse problema, essa dificuldade, o primeiro tempo da sua vida até tirou o sorriso dos teus lábios, até tirou algumas lágrimas dos teus olhos, colocou uma tristeza no teu coração. Mas Deus vai te surpreender com o buquê do amor dEle. Deus vai te surpreender com o buquê do amor dEle. Basta você erguer a tua mão e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero que a minha vida seja transformada. E eu quero fazer uma oração, querido. E eu gostaria que você repetisse essa oração comigo aqui nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus,
O Senhor conhece o nosso coração. Tu sabes como eu cheguei aqui nessa noite. E o meu coração deseja o Senhor. Vem agora, Deus, e entre no meu coração. Eu confesso todos os meus pecados ao Senhor. Meu primeiro tempo não tem sido desejado da maneira que eu quero. Eu quero que o Senhor mude, Senhor, a minha vida. Eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Transforma e muda as minhas vestes. Me faça herdeiro e co-herdeiro com Cristo. E que eu desfrute de tudo aquilo de melhor que o Senhor tem. Eu entrego a minha vida a Ti, como meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Graças a Deus. Tem alguém aqui que fez esta oração pela primeira vez? Aqui nessa noite, eu gostaria que você levantasse a tua mão, que nós pudéssemos dar um abraço a você. Amém. Você poderia vir aqui, querido, na frente. Alguém mais fez essa oração pela primeira vez? Amém, graças a Deus. Como que é teu nome, irmão? João. O João com certeza vai sair daqui com uma estratégia diferente, né, João? Pode colocar a caneleira, levanta o meião, João. Não, mas Deus vai te dar graça aí, você vai jogar o jogo da vida aí, vai ser o melhor meio da história. Amém? Graças a Deus, é um grande passo. Mas Deus te abençoe, viu, querido? Que continue te abençoando. E pastor, gostaria de fazer uma oração. Pastor, só ouvi isso aqui? Esse aqui é o capítulo, desculpa. Não sei se o pastor gostaria de fazer uma oração. Pela vida do João aí, abençoando ele, João. A Bíblia diz que quando uma alma se arrepende, a festa no céu, né? Então, vamos ficar em pé. Estende a mão em direção a Deus. Vamos orar. Deus poderoso, Deus de Israel, estamos felizes na tua presença. Obrigado pelo testemunho do teu filho, que ele testificou aquilo que ele está vivendo, Pai. Muitas vezes temos dito, Senhor, palavras, mas as nossas atitudes têm que falar mais alto que as nossas palavras, Pai. E nesse momento, Senhor, o João veio aqui com atitudes de te reconhecer como o Senhor da sua vida. Por isso, Yeshua HaMashiach, Jesus Messias, vem sobre a vida dele com teu Ruach Kadosh, teu Espírito Santo, enche da tua presença, Senhor, vem suprir as necessidades dele, Pai, em nome de Jesus. Vem quebrar todas as amarras, todas as cadeias que tenham aprisionado suas famílias, Pai, vem abençoar, enchê-lo da graça, Pai, que ele chegue na sua casa e que tu esteja lá com teu Espírito Santo, com os anjos protegendo, suprindo as necessidades dele, Senhor, para que cada dia mais ele caminhe em novidades de vida, porque o Evangelho é isso, caminhamos em novidade de vida. Por isso nós, como irmãos, nós abençoamos a vida do João e de todos os seus familiares, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço. Amém. Alguém mais fez essa oração pela primeira vez? Gostaria de estar recebendo essa oração aqui. Tem os livrinhos aqui para que você pudesse estar aprendendo mais sobre Cristo. Alguém mais gostaria de vir aqui na frente que fez a oração pela primeira vez? Amado, aproveita essa oportunidade, querido. Aproveita essa oportunidade que Deus tem te dado. Sabe, Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar o teu coração. Deus quer te dar força para que você enfrente aquilo que você tem enfrentado. E é assim com Cristo. É assim com Cristo. Nós temos que ter bom ânimo. Nós temos que ter bom ânimo para enfrentar as coisas. Mas com Deus as coisas se tornam totalmente diferentes. As coisas se tornam totalmente diferentes de enfrentar as coisas. Alguém mais gostaria de estar aqui recebendo essa oração? Amém. Para os amados que já conhecem a palavra do Senhor, eu digo que cada vez que você entrar na presença de Deus, saiba que Deus vai te dar estratégia para que você vença a sua dificuldade. Que seja qual for a sua necessidade, a sua dificuldade, o teu problema, Deus, Ele dá meios para que você possa passar.
Se você chegar diante de alguma porta e ela estiver fechada, se você chegar diante de uma situação que estiver totalmente difícil, Deus vai abrir o mar, querido. Deus, Ele abre o mar. Se o mar não se abrir, você vai passar por cima. Você vai passar por cima. Porque essas são as experiências que Deus nos dá. Quando nós vivemos pela fé, crendo no Senhor, Deus nos faz mais do que vencedores. Eu digo isso por experiência própria. Houve situações em que realmente eu não via mais saída. Mas quando eu dobrava o joelho e colocava diante do Senhor a situação, Senhor, agora é o Senhor. Deus sempre tem um caminho. Deus sempre faz um caminho. E a minha oração tem sido essa, dentro de algumas lutas que nós temos enfrentado nos dias de hoje, como família, como filho de Deus. Esta é a minha oração. Deus, eu sei que o Senhor abre um caminho. Deus abre um caminho. Deus abrirá um caminho para você. Deus abençoará a sua empresa, porque o Senhor é Deus. Mas basta que você vista a camisa de Cristo. Aleluia. E que você realmente diga: Senhor, eu estou no teu time, Senhor. Eu não sei jogar, não sei dominar, não sou um bom jogador, mas me conceda a tua graça, para que ao abrir os meus lábios, a tua palavra seja pregada, que na minha vida os teus atos sejam assim, transformador na vida de outras pessoas. Essa tem sido a minha oração nesse meio em que a gente vive, sabe? Um meio de muita vaidade, um meio de muita competição, de muita, como nós costumamos dizer, muita trairagem, sabe? De muitas má intenções. E Deus sempre tem nos dado estratégia, Deus sempre tem abençoado. Todos os times que nós passamos, sempre tem algum grupo ali que é diferente. Sempre tem 2, 3 que é diferente, que faz a diferença. E eu gostaria de compartilhar um último testemunho, até um pouco engraçado, mas que nós tivemos num clube lá no Atlético Paranaense. E nós chegamos a uma final e o presidente, um treinador muito conhecido no nível nacional, ele convocou uma pessoa para dar uma palestra para nós. E essa pessoa, ela falava sobre nova era, uma psicologia, sobre a sua força está na sua mente. Ela começava, nós já conhecíamos essa pessoa, e o presidente do clube, ele ligou no meu quarto, no quarto de mais 4 pessoas que eram evangélicas ali, pedindo para que nós participássemos, que não era necessário nós fazermos o que ele propusesse fazer, mas que nós pudéssemos estar ali como grupo. E nós oramos a Deus e entendemos que nós poderíamos estar testemunhando que nós somos unidos também, mesmo em diferentes religiões, nós estamos ali junto com o grupo, não crendo e nem participando, nem confiando naquilo que ele estava falando, mas que nós pudéssemos estar ali, intercedendo pelas vidas. E interessante que ele deu essa palestra, e quando ele terminou, ele mandou que todo mundo ficasse num círculo. E quando nós estávamos ali no círculo, ele começou a falar algumas coisas, e quando ele começou a falar, um irmão se levantou e falou assim: olha, eu não quero participar desse círculo porque eu creio que os meus pecados já foram perdoados lá na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou e me deu a vitória, e eu já aceitei Jesus Cristo na minha vida. E quando ele falou isso, esse cara, ele ficou um pouco meio que nervoso e disse: tudo bem, então quando eu jogar, ele jogava uma água, né, dizendo que era uma água perdoadora, e quando ele jogou, ele falou assim: então quando eu jogar, eu quero que você ignore isso. E eu senti assim um Espírito Santo assim, me levantando assim, falando: não. Aí eu levantei e falei assim: não, mas se você vai jogar água em mim e é para mim ignorar, então não tem necessidade de eu nem recebê-la. E ele ficou meio assim, enfurecido. Ele falou assim, e éramos 4 evangélicos. Aí ele falou assim: então quem é evangélico, por favor, fica no canto de lá, sai do círculo que eu vou fazer só quem está aqui. E por surpresa nossa, acho que 80% do time, dos jogadores, vieram ao nosso lado. E eu olhei aquilo ali, eu meio que questionando, só no olhar nas pessoas que eu conhecia. E foi engraçado porque o presidente, o treinador, começou a olhar para jogadores que não eram evangélicos, começou a olhar como se: mas você não é evangélico. E os caras tudo do nosso lado lá, e eu me lembro que ele orou por alguns diretores, pelo presidente, por alguns jogadores que continuaram ali, e ficou meio um clima constrangedor para ele. Mas acabou a reunião, tudo, e eu fiquei incomodado com aquilo. E quando nós chegamos no lanche da noite, o pessoal ficou todo comentando, né, o episódio que tinha acontecido.
E eu cheguei, eu não aguentei, eu cheguei para um jogador, para o pessoal que estava assim, rapaz, vem cá, por que vocês vieram junto com a gente, cara? E a gente chama vocês para reunião que a gente faz aí todo dia na Constituição e vocês não vão, e por que vocês vieram agora? Aí o cara, e foi engraçado que um jogador que joga até comigo aí no Grêmio, ele se levantou e falou assim, rapaz, a gente não sabe nem de onde vem essa água aí. Assim, a gente não sabe nem de onde vem essa água. Vocês não sabemos que vocês é Bíblia, a Bíblia é certa. Então eu glorifico a Deus, porque é isso que dá vestir a camisa de Cristo. O uniforme de Cristo é tão lindo que todo mundo quer vestir na hora que aperta. E foi um fator assim muito engraçado, mas depois nós fomos refletir sobre a posição, a decisão que nós tínhamos tomado diante dessa situação. Poxa, presidente, diretor, tudo ali, o treinador, nós poderíamos causar um desemprego para nós, né? Porque no outro dia nós tínhamos a final. Você imagina se nós perdêssemos o jogo, o que ia passar na cabeça dessas pessoas? Pô, os caras desuniram o nosso grupo, né? Houve uma força contrária, nós perdemos o jogo por causa disso. E nós oramos, nós colocamos isso em propósito diante de Deus nessa noite que antecedeu o jogo. Nós falamos, Senhor, não deixe que nós sejamos envergonhados, Deus. Nós tomamos uma decisão porque nós te amamos e sabemos que o Senhor vai nos honrar. E nós fomos campeão, graças a Deus, nós fomos campeão paranaense. E aí o presidente ligou para cada um de nós dizendo, nunca vi pessoas com tanta convicção naquilo que creem. Eu não sei se vocês estão certos ou errados, mas vocês são pessoas de palavra, vocês, não só eu não, mas tinham vários lá, 4, 5. Vocês são pessoas de convicção e com certeza, pessoas assim que eu quero que joguem no meu clube. Graças a Deus por isso, vale a pena. Até o presidente entrou no jogo, vestiu o jogo. Eu agradeço a oportunidade, amados, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero numa outra oportunidade também estar participando dentro do nosso tempo. Nós temos reunião também dos atletas de Cristo, toda segunda-feira, né? Então de repente não é possível estar aqui sempre, porque a gente participa também da reunião dos atletas de Cristo, que é mais a nossa linguagem ali, um pouco mais fácil, né, pra gente, mas foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que Deus tenha falado no teu coração e que você realmente pegue essa palavra no teu coração e medite nela, medite naquilo que Deus falou no teu coração nessa noite, porque para mim tem edificado. Cada dia o Senhor tem feito eu rever essa palavra, rever essa palavra, para que minha vida realmente possa impactar outras vezes. E assim seja na tua vida. E você, viu, João? Tudo vai ser diferente, viu, João? As lutas podem ter, mas você vai passar por elas de maneira diferente, viu? Deus vai dar estratégia para você. Em nome de Jesus. Amém.